Vamos lá, começando, vamos de Volpe, então, em vez de Grando, pelo que traz o Abchecker aqui pra gente. Então, Volpe ou Antony? Bom, apesar de ser o primeiro Grenal do Antony, né, e essa é uma grande dúvida, mas o Thiago Volpe é um goleiro que não me agrada. Até se fosse o Grando, né, eu acho que teria uma concorrência um pouco maior com o Antony. Mas nesse momento, pela liderança, o fato de ele ter sido capitão no último jogo, tá sendo uma peça bem importante no vestiário do Inter e tá fazendo bons jogos. Né, se a gente for pegar ele, foi o único goleiro desde 2021 que não sofreu gol ainda. Né, nenhum Rocher ainda conseguiu bater essa marca dele. Então eu vou de Antony. Antony. Eu vou de Antony também. Antony. Agora na lateral direita, Brian Aguirre ou João Pedro? João Pedro. E aí com uma João certa Pedro. sobra, inclusive. A Aguirre teve uma boa partida contra o Brasil de Pelotas, mas ainda não consegue, na análise, superar o João Pedro. Pra mim, João Pedro, sem dúvida aí também. Pelo menos por enquanto. Se o João Pedro resolver jogar o Grenal só com a perna esquerda, eu ainda fico com o João Pedro nessa. E tá aí, TN, é o segundo Grenal do Antony, tá? É Ele verdade, jogou ano teve o passado. Grenal do 3x1, né? O gol contra do René foi em cima do Antony. Na dupla de zaga, tá? Vitão ou Eli? Vitão com uma certa sobra. Não tem comparação, tem um zagueiro e um camarada na disputa. Então, Eu vou de Vitão, claro. Um abraço pra família do Eli, que eu conheço em Lajado, mas aí é muito Vitão. Aí talvez surja uma dúvida, né? Por conta de experiência versus um jogador que tá surgindo agora. Vitor Gabriel ou Gemerson? Se for momento esse mano a mano, é Vitor Gabriel, né? O que ele tá performando no Inter por esse começo, né? Sem dúvida. Se a gente for pegar carreira, né? A carreira do Gemerson já teve passagem pelo Mônaco, foi um cara importante dar momento no Corinthians, mas no Grêmio ainda não performou tanto. Então, se for momento, Vitor Gabriel, sem dúvidas. por ser um clássico, se tratar de muito mais a questão mental do que a técnica, eu vou de Gemerson, mas esse acredito que seja o duelo mais disputado do Mano. Eu vou de Vitor Gabriel. Tô confiante aí no guri. Acho que esse começo dele foi realmente muito promissor. Acho que não tende a cometer erros graves, pelo menos. Eu acho que por ser o primeiro Grenal do Vitor Gabriel e ser já na arena, ser fora de casa, eu acho que a experiência do Gemerson pode pesar nessa disputa. Eu fico com o Gemerson. Então, temos um empate pela primeira vez aqui, 2-2. Gabriel, bota aí no chat a enquete pra galera decidir. Pessoal, não sejam clubistas, por favor. Eu sei que tem muito mais colorado nos assistindo do que gremista. Eu achei que o mas vamos desempate tentar fosse ser como a justos. Rádio Inferno é o Vitor Gabriel. Vamos lá, pro meio campo. Fernando ou Dodi / Cuejar? E aí a gente vamos botar Cuejar? Vai ser Cuejar, Bruno? Fernando. Perfeito, né? Não tem. NT aí para todos do Grêmio, mas é Fernando. Gabriel? Fernando, tava botando enquete no chat. Fernando. Ainda bem, se tu falasse Cuejar, você tava demitido. Vila Sante ou Thiago Maia? Vila Sante. Essa não tem muito o que fazer. Não tá muito bem esse ano, mas eu ainda vou de Vila Sante. Vila Sante também. Vila Sante. Vou votar aqui. Vou votar no Gemerson pro meu voto valendo no chat. A nossa esquerda, a esquerda a gente nem fez, né? Nem precisa, né? A esquerda, pô, Bernabé, nem né, precisa, gente? Então, né? Acho que nem tem lateral esquerdo do outro lado. Né? Eu nem fiz justamente por isso, porque eu já pulei, porque, pô, Bernabé não tem como. Mais pra frente um pouquinho, então, aí o duelo que muitos tentam dar uma forçadinha, mas Alan Patrick ou Cristaldo? Alan Patrick com uma certa sobra, né? Porque é jogador de jogo grande, né? O outro decide contra o São Luís. Só um ganhou o Grenal, Alan Patrick. Alan Patrick por muito. São jogadores de prateleiras diferentes. O Cristaldo é bom jogador, mas de outra prateleira do Alan Patrick. Perfeito, Alan Patrick. Agora pelos lados. Vamos colocar o Inter com Wesley e Bernabé e Wanderson, tá, gente? Tá. Vamos botar o Wanderson na direita. Mas então vamos lá. Pelo lado esquerdo, Wesley ou Aravena? O Wesley, né? Por todo 2024, é um jogador ainda que é um dos mais importantes. Ele é mais importante pro Inter do que o Aravena pro Grêmio. Então, Wesley. Eu acompanho o Tainan, vou de Wesley. Tem protagonismo maior do que, de fato, o Aravena já buscou na carreira dele. Wesley também. Gabriel? Wesley, fácil.
No lado direito, agora para mim, talvez a briga mais feia que a gente tenha, que é entre Pavon e Wanderson, 2 jogadores que não estão conseguindo performar bem, né? O Pavon, pelo menos desde que chegou no Grêmio aí, eu acho que foi uma das piores contratações pensando em custo-benefício, não deu certo. E o Wanderson, que apesar da última partida ter sido muito boa, também não é um cara que tá deixando muito a desejar. Então, Tainan, quem que tu vai, Wanderson ou Pavon? Essa é uma questão muito difícil também, porque a régua é nivelada um pouco para baixo, né? Porque o Pavon tá 4 temporadas no Brasil, contando Atlético Mineiro e Grêmio, não performou ainda. O Wanderson vem de uma temporada muito ruim no Inter, muito abaixo, de só 2 gols, 2 assistências. Fez uma boa partida até contra o Brasil, fez assistência pro Rogel, participou um pouco mais. Mas assim, vou ter que me basear em alguma coisa. Vou ter que me basear pelo quesito defensivo do Wanderson, que é muito importante, ainda mais tendo, né, um Brian Aguirre do lado, vai ser muito importante, né? Porque a gente pega um lado que vai enfrentar um Aravena, vai precisar disso, e o Wanderson ajuda muito defensivamente. Então vou de Wanderson, mas com muita pouca convicção. Eu vou de Wanderson por não estar na sua função original, mas mesmo assim conseguindo ser um jogador regular, um nota 6. Então é Wanderson e não Pavon. Eu vou de Wanderson pelo mesmo motivo do Tainan. Acho que a questão defensiva ele acaba ajudando bastante. Inclusive, talvez seja o motivo para ele ser titular no Clássico e não o Carboneiro entrar, por exemplo, na esquerda e o Wesley para a direita, né? Gabriel? Olha, que nem eu disse no off antes de começar o programa, a disputa Wanderson e Pavon, quem realmente perde é o futebol, é a bola. Mas eu fico com o Wanderson por essa questão tática, essa questão defensiva que acabou bancando o Carboneiro. Aí eu acho que tu pegou um pouquinho pesado. E lá na frente eu acho uma disputa boa também. Bright White ou Borré? Essa é uma baita questão, né? Porque o Bright White foi um jogador que, desde que chegou ao Grêmio, ele mudou o Grêmio. Se a gente pode ter um dos motivos do Grêmio não ter sido rebaixado do ano passado, é por causa do Bright White, né? Desde que ele chegou, salvo engano, ele é o artilheiro desde que ele foi anunciado como novo reforço do Grêmio. Então, um dos principais jogadores do futebol brasileiro. E do outro lado tem o Borré, né? Que também é uma das referências, uma das espinhas dorsais do Roger. É um jogador que é muito importante, decidiu o último Clássico Grenal. Então aqui, infelizmente, eu vou ter que ficar com o meu clubismo. Aqui, infelizmente, vai ter que ser Borré. De um lado tem um camarada que gosta de fazer gol no Grêmio, já fez em Grenal. No outro, o Bright, que tem destaque no ataque do Grêmio, continua mantendo a performance do ano passado e talvez tenha entendido como é jogar Grenal. O do ano passado no Beira-Rio não conseguiu, não teve nenhuma ação ofensiva de fato. Pelo começo de ano, um pouco mais embalado, eu vou de Bright, mas é bem dividido mesmo. Eu acho que esse é o mais nivelado para cima que a gente tem das disputas, e eu acho justo também ser Bright White ou ser Borré. Eu vou ficar com a questão de já ter decidido o Grenal e já ter feito gol no Grêmio em outra ocasião também. Mas eu acho que o Bright White ele é mais importante para o Grêmio do que o Borré é importante para o Inter. Eu acho que o Ener Valencia ele consegue fazer ali, substituir o Borré. O Grêmio hoje, para mim, o Arezzo, apesar de ter feito 2 gols no Monson, não é um cara que chega no nível do Bright White. Eu vou pelo Borré. Gabriel? Eu vou de Borré também pelo mesmo motivo citado pela Nani. A questão de já ter decidido, já entender como se joga um clássico Grenal, né? Quer decidir um clássico Grenal. Então eu fico com o Borré, apesar de o Bright ser um baita jogador também. Então ficamos, tá, Nani, com Antony. Calma. Vamos de técnico? Ejaculação precoce. Vamos de técnico, claro, Tainan. E aí, Quinteiros ou o Roger Machado? Essa é uma disputa difícil, porque, sabe, eu vou trazer assim uma comparação até com o Renato. Porque se tu pega a carreira é uma coisa, se tu pega o time que tá é outra, né? Questão, né? E eu até tava vendo agora uma estatística do Quinteiros, né? Não sei se o Bruno chegou a ver, mas ele é um cara que não perde clássicos há alguns anos, né? Desde 2019 ele perdeu só um. Não chegou a jogou contra o Inter. Ainda quando tava, né, no futebol chileno, no Colo-Colo, tava enfrentando a Universidade Católica. Beleza, mas é um cara que tem um bom retrospecto. Os últimos 15 clássicos venceu 14. E empatou e teve uma derrota, né? Então é um cara que sabe jogar teoricamente, mas pela experiência que a gente teve com o Quinteiros, né, que foi naquela partida contra o Colo-Colo pela Sul-Americana, o Inter no Beira-Rio até conseguiu reverter muito bem a situação, e se baseando também no Roger pelo último clássico, eu vou ficar com o Roger por toda a mudança que ele fez no Inter, ainda é muito cedo, né, para a gente falar do Quinteiros, por mais que já tenha dado, né, uma pequena boa amostragem nos primeiros jogos, apesar do Juventude.
o trabalho do Roger ele é mais consistente, por óbvio, porque tá há mais tempo, teve uma sequência absurda ano passado, incrível, batendo recordes, mas o começo do Inter ele empolga menos que o começo do Grêmio, e isso se dá, por óbvio, pela questão do treinador, porque o Quinteiros ele consegue fazer o Grêmio jogar com as mesmas peças do ano passado, mas de forma completamente diferente, propondo o jogo, pressionando em cima, e pela rápida mudança de forma de jogo dos atletas do Grêmio, eu vou de Quinteiros, mas é muito bem nivelado também. É complicado até de escolher um outro, porque o Quinteiros é multicampeão, só que multicampeão em locais que o futebol é bem menos disputado, né, nivelado bem mais para baixo do que aqui no Brasil. E aqui no Brasil, o Roger é um cara que não conseguiu ainda grandes títulos, né, então, mas tem um bom trabalho no Inter, e o Quinteiros recém chegou no Grêmio, é muito difícil da gente fazer um mano a mano com isso. Eu vou deixar meu clubismo um pouquinho de lado, eu vou no Quinteiros por essa experiência aí de ter sido multicampeão em outros locais, mas eu acho que o Roger ele tem plenas condições de chegar nisso um dia. Gabriel? Eu acho que, falando de um mano a mano, antes de um clássico Grenal, a gente tem de um lado um trabalho consolidado no Inter e de outro um início de trabalho que anima, mas ainda é um início de trabalho. Eu acho que, por conhecer o clássico Grenal, por já ter vencido clássicos Grenais, eu fico com o Roger Machado nessa disputa. Interessante, foi um bom critério também. E aí encerra a enquete aí do Vitor Gabriel e Gemerson. Como que ficou a nossa enquete, Gabriel? Temos 75% para Vitor Gabriel e 25% para Gemerson. E agora bota aí, né? Depois a gente traz o resultado entre Quinteiros e Roger Machado. Mas eu duvido que a galera não coloque o Roger Machado, né? O nosso público vai escolher. Sem clubismo.